E aí, nerds, bem-vindos de volta ao Zealand. No vídeo de hoje eu vou trazer tudo sobre a nova série de terror da Netflix, que é O Gabinete de Curiosidades, de Guillermo del Toro. Então se você curtiu essa série ou se você ainda não assistiu, fica no vídeo que vai ter muita informação sobre tudo da série. Então a gente vai ter curiosidades, eu vou trazer todas as informações do backstage, vou trazer uma análise episódio a episódio, mais curiosidades de cada episódio. Então assim, cara, tá muito legal o vídeo, tá? E se você quiser ir direto pra uma parte do vídeo, o vídeo tem capítulos, tá? Então você pode escolher aí o que você quer assistir sobre, o que você quer conhecer mais sobre a série nos capítulos, beleza? Bora lá! Bom, então essa série, ela se trata de uma série de antologia, e se você não conhece, séries antológicas são séries em que cada episódio conta uma história, tá? São 8 histórias diferentes e tá na Netflix, tá? Uma série de terror. E o Guillermo del Toro encabeça esse projeto, tá? Ele escolheu todos os contos, tá? De vários autores diferentes, e ele também criou 2 contos pra série, tá? Então 2 episódios são de autoria dele. E ele também escolheu cada diretor de cada episódio. Então a série tem 8 episódios. E pra não ficar maçante, ele escolheu diretores diferentes pra cada episódio ter o seu estilo, sua direção própria. Ela estreou em 25 de outubro, tá? Num formato diferente, em pacotes de 2. Então a partir do dia 25 de outubro, foram lançados 2, depois mais 2, até completar os 8 episódios. O que é uma forma nova, tá? De disponibilizar conteúdos. Todos os episódios já estão disponíveis. E uma das principais inspirações, tá? Pra série como um todo, é no estilo gótico, tá, de terror, em que coisas do passado começam a assombrar os personagens, tá, no presente, seja atormentando eles em questões psicológicas, sociais, ou mesmo realmente, pelo sentimento de culpa, que esses personagens possam sentir por coisas que eles fizeram no passado e que estão assombrando eles agora. E a gente vê esse tipo de coisa no episódio 8, que é o Murmúrio, e no episódio 6, que é chamado, Sonhos na Casa da Bruxa. Eu vou comentar, episódio a episódio, vocês vão entender um pouco. E também, a série traz essa ambientação gótica, tá? Então ela pega tudo, arquitetura, toda essa coisa, pelo medo, de ter cometido pecados, medo de ter errado, essa grandiosidade da arquitetura gótica, tudo isso tá presente na série, foi uma das inspirações mais palpáveis que a gente vê na série. E outra grande influência pra série é o estilo Grand Guignol, tá? Esse estilo, ele advém, de um teatro francês que tinha aí várias peças de terror muito viscerais, muito chocantes, que causavam, assim, até excitação na plateia, que ficava, assim, excitada com aquela coisa estranha, diferente, ou até vômitos e, desmaios, e que começou, então, nesse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, e com o Holocausto, tá, da Segunda Guerra Mundial, esses teatros eles foram fechados porque as coisas começaram a acontecer na vida real, o que era retratado nas peças de uma forma fantástica, digamos assim, agora estava acontecendo na realidade. Então foi fechado por poder ser assim uma inspiração para as pessoas quererem fazer aqueles atos loucos e malucos na vida real. Esse terror visceral e bem assim, gore, com bastante elementos gráficos, tá muito presente na série, tá? Então já fica aí o aviso, se você não gosta desse tipo de coisa, provavelmente você não vai gostar da série, tá? Porque ela é bem maluca e tem sangue jorrando e tem bicho e tem coisa maluca, espírito, então tem de tudo que você possa imaginar. E os gêneros presentes na série, então, é o terror, o horror, fantasia dark e também uma série antológica, que também é um estilo porque tem aí umas características próprias desse gênero. Os episódios eles vão de 38 a 64 minutos, então tem episódios bem curtos e outros bem longos. E o próprio Guillermo del Toro faz a apresentação de cada episódio, tá? Dando aí um contexto pro espectador entender mais ou menos o que o diretor e o que essa história quer contar. E também trazendo um objeto que vai aparecer, tá? No episódio, e essas explicações deles e esses objetos que aparecem são importantes para você conseguir interpretar e ver o sentido por trás aí da história, ou qual seria, digamos assim, a moral da história. E obviamente ele dá, esse contexto, mas sem dar spoilers do episódio, do que realmente acontece. Bom, entrando agora então no bloco de curiosidades, a série ela, faz tempo que tá em produção, ela começou a produção em 2018. O primeiro nome da série era Guillermo del Toro Apresenta 10 após a meia-noite, 10 After Midnight em inglês, então ela mudou de nome. A série só terminou de ser filmada, tá, em fevereiro de 2022, então ela demorou bastante tempo em produção, foi afetada bastante pela pandemia. Como eu tinha dito, ele trouxe aí uma forma diferente de liberar os episódios, de 2 em 2, em pacotes de 2 em 2, que não é uma coisa muito vista na Netflix. E a série se chama Gabinete de Curiosidades, tá, porque os gabinetes de curiosidades, eles existiam, tá, e eles eram bastante usados aí quando tinha as explorações, as grandes navegações, entre os séculos 16 e 17. Eu vou ler aqui pra vocês, eles eram comuns entre os séculos 16 e 17, e eram lugares ou móveis, onde os donos exibiam uma coleção de diferentes objetos bizarros, raros ou com uma história a contar. E é a partir dessa premissa que o diretor mexicano, ele é mexicano, tá? Outra curiosidade, não sei se vocês sabiam, que o Guillermo del Toro é mexicano,
ele apresenta uma série antológica, em que cada história apresenta uma curiosidade de sua origem. Ou seja, cada objeto, né, tem aí uma história por trás, que é o que a gente vê nos episódios. E, obviamente, os objetos que ele mostra, tá, no começo dos episódios, dão a temática, tá, pro episódio e trazem aí um elemento muito importante desse episódio. Outra curiosidade é que o Alfred Hitchcock também já fez uma série antológica desse tipo, que foi uma inspiração, tá, pro Del Toro fazer a dele. Essa série se chamava Alfred Hitchcock Presents, tá, ela é bem antiga. Isso me trouxe uma reflexão muito legal, assim, de, cara, todo mundo precisa pegar referências de algum lugar, sabe? Até os grandes, como o Guillermo del Toro, que é um puta, né, cineasta e diretor, ele também pega e copia, digamos assim, né, faz o seu. Então ele pega referências pra fazer o dele, né? E ele tem uma inspiração muito grande no Alfred Hitchcock. E isso me trouxe a reflexão assim de, cara, muita gente fala, meu, tem muitos vídeos já no YouTube sobre o que você faz, sobre de games, sobre tecnologia, sobre filmes e tudo mais, né? Que é o que eu comento aqui no canal. Mas se você parar pra pensar, tudo é saturado hoje em dia. Você tem milhares de youtubers, você tem... Eu sou dentista, por exemplo, tem milhares de dentistas na minha cidade. Se eu for me apegar ao fato de que alguém já faz o que eu faço, cara, eu não vou fazer nada. Então eu tô tentando aqui trazer vídeos, né, bem legais, bem completos pra vocês. E é isso aí, se inscreve no canal e me dá uma força. Bom, voltando pro assunto do vídeo, né, das curiosidades dessa série maravilhosa, é que a maioria das criaturas, tá, fantásticas aí que são apresentadas nos episódios são reais, ou seja, eles fizeram bonecos animatrônicos. Eu vou até deixar um vídeo, tá, linkado na descrição, do backstage, né, de como eles montaram esses bonecos. Então são efeitos práticos, né, eles montaram um boneco animatrônico pra aparecer na série, não são efeitos especiais de computação. Então eu achei isso bem legal e traz realmente uma sensação mais real, tá, nos episódios, esses monstros. E outra pergunta também, que também é uma curiosidade, né, será que vai ter segunda temporada? E eu acredito que sim, tá? Porque a série parece que tá fazendo bastante sucesso, né? Principalmente entre os críticos. E isso é muito bom, né? Porque a Netflix pode até ganhar aí alguma nomeação em Emmy, em algumas premiações também do terror e tudo mais. Mas isso depende muito, realmente, dos números de audiência que essa série vai ter, tá? Eu achei que ela ficou poucas semanas, tá? Nos top 10 séries. Então, se você gostar da série, já recomenda pro amigo aí pra ele assistir, pra gente ter segunda temporada. Porque a audiência vai fazer muita diferença, tá? Para a decisão da Netflix de fazer uma segunda temporada ou não. Porque o investimento da série é bem grande, vocês vão ver, é uma série super cara, super bem produzida. Então eu estou no aguardo da segunda temporada, espero que ela seja real. Outra curiosidade é que, mesmo os episódios que não são das histórias, né, do H.P. Lovecraft, que é um super autor do terror, nós temos aqui 2 episódios, tá? Um pacote de episódios que são histórias dele. Mas mesmo os que não são, a forma de direção e a forma, né, de concepção dos monstros e tudo mais, principalmente vocês vão ver com bastante frequência os monstros, né, com tentáculos e tudo mais. Então todos esses episódios tiveram referências muito grandes, tá, nos monstros, na mitologia que o H.P. Lovecraft criou, tá? Então o Del Toro também tem ele como inspiração e trouxe esses elementos para a maioria dos episódios. Outra curiosidade é que tem alguns fatos, tá, dos episódios que são baseados na realidade, tá? Principalmente aqueles fatos que estão ligados aí a períodos históricos, né? Por exemplo, no primeiro episódio a gente vê um supremacista branco aí com tendências nazistas fazendo uma seita, tá? Uma seita demoníaca. Pois é. E isso realmente, né? Essas seitas ocultistas, elas foram reais, tá? Os nazistas faziam isso, né? Pra tentar aí ter mais poder e ter, assim, uma supremacia branca com mais poder místico. Então eles faziam essas seitas realmente para também tentar comprovar que eles eram superiores. Então os nazistas realmente foram bem malucos, não é mesmo? Não é à toa que nós temos vários jogos aí em que o objetivo principal é matar nazistas, porque eles realmente eram bem malucos. Então tem algumas coisas baseadas, tá, na realidade. Bom, se você estiver curtindo o vídeo, tá, se você estiver aprendendo alguma coisa aí, me dê uma chance, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal que vai ter muito conteúdo aqui. O canal eu tô trazendo vídeos, tá, todas as semanas, então vai ter vídeo na segunda de filmes e séries, na quarta vai ser o mundo dos games e na sexta vai ser o mundo da tecnologia, tá? Então se inscreve que vai ter muito conteúdo informativo, de indicação, de curiosidades por aqui, vai ser bem legal. E agora no próximo bloco, vou até mudar de cenário aqui, tá? Eu vou contar um pouquinho, tá? Vou dar um resumo de cada episódio, tá? E também trazer algumas curiosidades, algumas coisas extras e também a minha análise pessoal, assim, bem rapidinho, do que eu achei de cada episódio. Bom, o primeiro episódio, tá? Foi dirigido por Guilherme Navarro e é uma história, tá? Do Guilherme Del Toro. E conta a história, então, tá? De um supremacista branco chamado Nick, tá? Que ele tá totalmente falido,
tá devendo pra agiota, tá totalmente xenofóbico, o famoso Bolsonaro. Ele então compra, tá, os direitos de um depósito, porque lá nos Estados Unidos a gente tem disso, né? Os depósitos, quando as pessoas não acessam esse depósito por muito tempo, eles são leiloados, então ele vai e compra, tá, um depósito, tanto de uma pessoa X quanto de uma imigrante, tá? E essa imigrante precisava pegar coisas ali com ele, né? Porque ela não sabia que já ia ser vendido, já ia ser, né, loteado. E ele não deixa ela pegar, ele falou, agora o direito é meu, eu não quero saber. Então ele foi totalmente babaca com ela. E isso é bastante importante, tá, pra conclusão do episódio, então fiquem ligados aí. Então, nesse lote 36 que ele compra, ele tá procurando itens aí valiosos para ele poder vender e conseguir pagar os agiotas. Então ele encontra, tá, uma mesa alemã, tá, espiritual, e 3 livros demoníacos, tá? E para ele conseguir 300 mil reais, porque ele vai ali num colecionador desse tipo de coisa, e para ele conseguir 300 mil reais, ele precisaria achar o 4º livro. E ele, né, vai à procura do 4º livro desse lote 36, e coisas sinistras vão acontecer, tá? Não vou dar spoilers. E eu gostei médio, tá, desse episódio. Eu achei ele um pouco fraco, no início de temporada fraco, e é um terror de criatura mais ou menos, assim, empolgante. E essa história, tá, uma outra curiosidade aqui, é que ela foi feita pelo Guillermo del Toro porque ele quase perdeu, tá, todos os storyboards. Se você não sabe o que é um storyboard, aí uma sequência, tá, de cenas que os diretores fazem, tá, pra envisionar aí como é que vai ser o episódio. E ele quase perdeu vários storyboards dele por conta, realmente, de um leilão de depósito, né, que ele não sabia que isso ia acontecer tão cedo. Então, isso que gerou aí a inspiração pro Guilherme fazer esse episódio. E na verdade ele até perdeu, tá? Ele vendeu o lote dele, tá? Do Guilherme, né? E ele demorou pra conseguir recuperar esses storyboards. Então ele perdeu bastante coisa né, no loteamento do seu depósito. Bom, o episódio 2, então, é chamado Ratos de Cemitério. Ele é dirigido pelo Vincenzo Natali e é uma história de Henry Kuttner. E pra mim ele é um dos melhores, tá? No final do vídeo eu vou fazer um ranqueamento, tá? De quais episódios eu gostei mais e qual foi o pior episódio, na minha opinião. E esse episódio tá entre os bons, tá? Eu gostei muito pelo ar claustrofóbico que esse episódio tem, pelos efeitos especiais muito bem feitos e, né, igual eu falei no começo, eles usam aí uma criatura animatrônica que é apavorizante, assim, apavorante, coisa louca. E é um episódio muito, muito intenso. E além disso, ele é um pouco engraçado, porque o personagem principal é todo desengonçado e, sabe, atrapalhado, e, né, tem essa mescla legal de humor com o terror. E na história principal, o nosso protagonista, ele rouba, tá, vários caixões, tá, tentando roubar os pertences aí valiosos, né, das pessoas mortas. E ele se depara com um sistema de túneis e canais aí em que ratos, tá, passam, que estão roubando as coisas antes dele, tá? E, cara, é muito louco e, né, a história acontece nesses, né, túneis, então ele vai roubar um aristocrata que tinha morrido e acaba entrando dentro do túnel pra ver onde que isso ia dar. E coisas muito loucas acontecem lá embaixo. E, novamente, nesse episódio a gente vê uma referência às criaturas do HP Lovecraft, porque ele chega lá embaixo, né, ele encontra um templo, tá, de um deus todo, né, com tentáculos, né, um deus maligno, todo com tentáculos, que é uma referência muito clara ao Lovecraft. E se você não conhece, tem uma série só sobre os contos, tá, sobre a mitologia do HP Lovecraft, que tá na HBO Max, que se chama Lovecraft Country. E esse episódio ele realmente foca no terror do esquisito, né, daquela coisa esquisita e das coisas que os humanos não conhecem, né, e tudo que a gente não conhece assim, aterroriza a gente, porque a gente não sabe aí que tipos de bichos a gente pode encontrar, que tipos de coisas a humanidade não conhece, que podem, né, ser malignas e ser ruins pra nós, né? Então é esse terror realmente do desconhecido. E é uma história realmente sobre uma pessoa que força a barra ali, que passa dos limites e começa a mexer com coisas que ela não devia, né? É uma história sobre ganância, sobre realmente ultrapassar limites que às vezes a gente precisa não ultrapassar, a gente precisa ter certa cautela com algumas coisas, né? E não sair fazendo coisas aí que vão dar ruim. Bom, o episódio 3 é chamado A Autópsia e é dirigido pelo David Prior e também é baseado numa história de Michael Shea. E conta uma história, tá, de um mineiro, tá, que explode uma das cavernas aí em que os mineiros estavam minerando e o xerife da cidade, né, não entende como é que aconteceu essa explosão, e a gente vê no começo do episódio que foi uma explosão ocasionada aí por um orbe estranho, e ele pede para um doutor, tá, de autópsia que tá com câncer, ele vai morrer,
Então ele pede para esse doutor fazer autópsia nesses mineiros para tentar encontrar alguma coisa. E no meio desse processo a gente tem simplesmente um mineiro que acorda, volta à vida, não é mesmo? E aí coisas muito malucas acontecem também, não vou dar spoilers. Normalmente é um terror de criatura, tá? E eu curti pra caramba, tem uma conclusão muito diferente. E se você não quiser, assim, uma coisa bem gore, bem visceral, eu recomendo você não assistir esse episódio, porque tem cenas muito pesadas, tá? Realmente bem explícitas, então não é pra todo mundo. Na verdade, essa série não é pra todo mundo, né? Tem isso. E o episódio 4 se chama Por Fora, tá? É um episódio que tem como tema a comparação, tá? A sociedade, popularidade, tudo que a gente precisa fazer pra ser popular e que isso às vezes tem um preço muito alto. Então é um episódio que trata realmente de problemas sociais bem palpáveis, usando o terror de uma forma bem legal. E traz em pauta, tá? Como eu já tinha dito, essa coisa da comparação, da gente querer se encaixar em todos os lugares. E como isso pode ser danoso pra gente, pode ter um preço muito alto e a gente vai mudar nossa personalidade à toa. Então é um episódio que é bem interessante nesse sentido, que traz uma mensagem bem legal. Eu, por exemplo, tá, fui muito julgado, provavelmente estou sendo julgado, tá, por estar fazendo vídeos pro YouTube. Mas, cara, eu não tô nem aí, entendeu? A gente tem que fazer o que a gente gosta, ter a nossa personalidade, ser autêntico, tá? E é isso, cara, não adianta a gente querer ser uma pessoa que a gente não é. E o episódio ele traz bastante, tá, desse horror corporal, tá? Já vou contar um pouquinho da história pra vocês. E tem um que meio Black Mirror, assim, sabe? Porque na história a gente tem a personagem Stacy, que quer muito se encaixar ali no grupo de amigas do trabalho. E pra isso ela começa a comprar um creme que chama Aloe Glow, tá? Primeiro ela ganha esse creme numa festa de Natal que ela vai com essas amigas. E ela é totalmente rejeitada nessa festa, e aí a amiga dá esse creme, né, meio que tipo, vamos passar pra você ficar mais bonita. E aí ela começa a passar o creme, só que o creme começa a irritar a pele dela, ela fica toda vermelha, se coçando, só que ela fica obcecada pelo creme, pelas promessas, tá? Então também tem essa coisa da indústria da beleza, né, que muitas vezes, promete muita coisa e, nada a ver. E então ela começa a passar esse creme loucamente nessa busca pela perfeição. E o marido dela é totalmente contra essa transformação, porque ele gosta dela do jeito que ela é, com os gostos que ela tem e da aparência dela, né? A Stacy é uma taxidermista, né, que mata os animais, mata bichos aí e empalha, e ela é muito boa nisso, e o marido dela realmente gosta muito dela, e a gente vê, no decorrer do episódio, que ela vai abrindo mão de tudo que ela gosta, e ela abre mão principalmente da pessoa que ela mais ama, da relação maravilhosa que ela tinha com o marido, pra se encaixar. E isso é muito comum hoje em dia, claro que não nas proporções que acontece no episódio, tá? Não vou contar o que acontece. Mas todo dia eu sinto que as pessoas vão se matando cada vez mais, se doando e querendo ser outras pessoas pra tentar se encaixar. E isso, cara, a gente vê pela conclusão do episódio também, que isso não traz felicidade, não traz satisfação pessoal, não traz nada. Você simplesmente se encaixou. E pra quê? Entendeu? É muito melhor você ser autêntico e ser feliz do que você se encaixar e cumprir aí, ticar todas as caixinhas da sociedade, entendeu? E ser infeliz, e ser uma pessoa que você não é. E por conta dessa mensagem, ele é um dos meus preferidos. Bom, se você estiver curtindo o vídeo até agora a gente vai mudar de bloco, tá? Por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, que vai ter muito conteúdo aqui sobre tudo do mundo do entretenimento. Então, como eu disse, eu faço vídeos aí de filmes e TV, eu faço vídeos de games e faço vídeos também do mundo da tecnologia, tá? Com indicações, tutoriais, etc. Eu tô aí com várias ideias para melhorar o canal. E se você não sabe também, eu fiz recentemente um vídeo sobre La Rosalia, tá? Então eu vou também trazer vídeos de música, tá? Pro canal, esporadicamente, como vídeos especiais, vídeos bônus. Então se inscreve que vai ter muita coisa legal. Você vai ficar a par aí de tudo do mundo do entretenimento, saber curiosidades, saber backstage, saber tudo, cara. Então vem comigo. E também deixe seu comentário se você assistiu, tá? Gabinete de Curiosidades, citando aí qual episódio você mais gostou e por quê. Daqui a pouco eu vou citar um. Bom, o quinto episódio, tá? É um dos meus favoritos também, que se chama Modelo Pickman, tá? Ele é dirigido pelo Keith Thomas e é uma história do H.P. Lovecraft. Então, os 5 e 6 são, o pacote aí do H.P. Lovecraft, que são histórias dele mesmo. Bom, e já dando um spoiler aí da minha classificação dos episódios, pra mim esse é o melhor episódio, cara. Foi o episódio que eu realmente fiquei com medo, que eu mergulhei ali no terror e fiquei assim, apavorado e me deu um negócio ruim assim no coração no final.
Então é um episódio realmente muito aterrorizante, que foi o único que realmente me deu bastante medo. Fiquei todo arrepiado no final. E o episódio estrela o Ben Barnes, tá? Que é um ator que faz Shadow and Bone. Faz bastante tempo que eu fiz esse vídeo, tá? Então não vai ser na qualidade desse aqui, mas tem vídeo no canal, tá? Shadow and Bone, vou deixar no card. Então assistam, tá? E ele é um ator muito bom. Bom, então o episódio conta a história do Will Turber, tá? Interpretado pelo Ben Barnes, que fica amigo aí do Richard Pickman, que é um outro aluno aí que tá fazendo artes aí baseadas, tá? No terror, então ele faz artes super gore e tudo mais. E esse Pickman, ele chama o Will pra ver as obras dele. E depois que o Will vê as obras dele, cara, ele fica completamente perturbado, ele começa a ter alucinações, começa a ter aí visões horrorosas e as coisas começam a sair do controle. E o episódio realmente deslancha quando o Pickman, depois de muitos anos, tá? Ele volta, tá, a conversar com o Will, e o Will já tem agora filho e mulher, então ele vai na casa do Will, e aí as coisas começam a sair do controle, tá? Porque o Will não quer que a família dele veja as artes do Pickman. E minha dica aqui pra vocês que vão assistir o episódio é que vocês prestem atenção no que tem nos quadros, tá? Porque eles trazem aí coisas que vão acontecer no episódio. É um episódio realmente muito bem dirigido e que realmente tem assim, essa coisa artística muito forte, que me surpreendeu e que me deixou perturbado assim, junto com o personagem principal. E o episódio realmente tem essa temática, né, da arte como uma arma realmente que pode entrar na nossa cabeça e nos influenciar de formas, né, danosas, né? E eu até recentemente fiz um vídeo, né, sobre como a gente consome conteúdo hoje em dia, porque a gente consome conteúdo adoidado e não tá nem aí. E no vídeo eu cito, assim, boas práticas, digamos assim, pra você que gosta de filmes, de séries e tudo mais, pra você também não consumir muita coisa, né, a todo tempo, e pra você desfrutar das coisas melhor, conseguir digerir melhor as coisas, então também vou deixar linkado no card. E realmente o episódio traz essa coisa da arte como, né, forma da gente mergulhar numa coisa, mas às vezes isso pode ser perigoso. Bom, o sexto episódio, tá? Ele se chama Sonhos na Casa da Bruxa e é dirigido pela Catherine Hardwicke e é também uma história do H.P. Lovecraft, tá? E ele estrela nada mais nada menos que Rupert Grint, nosso Rony de Harry Potter. E é bem legal porque o episódio traz várias referências a Harry Potter. Bom, a história conta, então, a história do Walter Gilman, que vê quando jovem a sua irmã Epperly morrer e ter a sua alma puxada, tá, por uma floresta muito louca, e aí ele fica obcecado por esse evento e quer tentar salvar a irmã, né, trazer ela de volta do mundo dos mortos e, né, dedica aí a sua vida a isso. E durante aí as suas, né, descobertas, né, sobre esse mundo místico, ele vai dormir aí numa mansão que pertencia a uma bruxa chamada Keziah Mason, tá? E ele usa como se fosse uma droga, tá? Que se chama ouro líquido, pra chegar nessa floresta. E aí a primeira referência de Harry Potter que eu achei, tá? Que essa poção se lembra muito com a Felix Felicis, tá? Que a gente vê no sexto filme, o Enigma do Príncipe, né? Que essa poção deixa a pessoa com sorte e corajosa. Outra referência é que a gente tem um rato aí com feições humanas, tá? No episódio, eu não vou dar mais spoilers, porque tudo que eu vou falar vai ser spoiler. E a gente tem um rato humano, tá? Que parece muito com o Pedro Pettigrew, tá? Da série Harry Potter, que era o Perebas, né? E principalmente na hora em que ele tá se transformando em humano, né? Saindo de rato para humano. A gente também tem uma adaga, tá? De madeira que se lembra muito como uma varinha mágica do universo de Harry Potter. E é uma história realmente sobre assombrações, né? Espíritos, e que a gente não pode mexer com a morte e tentar burlar as regras aí pra tentar salvar as pessoas, e a morte é morte e aceita que dói menos. E é um terror realmente de casa mal assombrada e, né, com espíritos. Eu não gostei muito do episódio, tá? No ranking vocês vão ver que ele está bem lá embaixo. Eu achei uma história meio boba e eu achei a conclusão bem idiota e eu achei assim que os efeitos visuais são bem fracos e bem artificiais, então não consegui sentir terror nem ficar imerso nesse episódio. Eu vou deixar uma indicação aqui, que é um trabalho muito bom, tá, do Rupert Grint em séries de terror, que é o Servant, tá, que já tem 2 temporadas, que tá na Apple TV Plus, que ó, coisa maravilhosa. Bom, o episódio 7, tá, se chama A Inspeção e é dirigido pelo Panos Cosmatos e é uma história dele próprio com o Stuart Ann, que esse Stuart Ann aí é bem famosinho no mundo do terror também. E o episódio traz aí uma vibe bem legal, bem diferente, tá, pra mim é o melhor episódio em termos de direção, que é uma vibe de um cyberpunk meio retrô, tá, uma coisa meio anos 70, mas futurista ao mesmo tempo. Muito bacana, uma direção muito forte, tá? Que usa cores muito diferentes. E toda a direção, ela está ali para trazer a vibe, tá?
do episódio, que é uma vibe meio psicodélica e tudo mais, né? No episódio os personagens usam drogas e ficam muito loucos, muito chapados, e você fica um pouco chapado também por, né, o tanto de efeitos visuais que tem, e é tudo muito bem feito. O único problema do episódio é que ele tem um ritmo bastante lento, tá? E a conclusão é meio... what the fuck. E o episódio conta a história, tá? De Lionel Lasseter e de vários outros personagens, tá? Então o Lionel, ele é um ricaço que chama várias pessoas super influentes de várias áreas diferentes. Então, das ciências, a gente tem uma cientista que acredita em aliens, a gente tem um musicista, a gente tem um cara que faz poemas e tudo mais, então, de todas as áreas, para conversar e para mostrar a eles um item peculiar que ele conseguiu na coleção dele, tá? E eles, né, todos chegam aí nessa mansão muito louca, que tem aí uma arquitetura bastante brutalista. Se você não sabe o que é brutalismo, eu fiz um vídeo, tá, falando bastante sobre isso no vídeo, tá, de Lobisomem da Meia-Noite, que eu vou deixar linkado no card também, da Marvel, que é um especial da Marvel. E é uma arquitetura realmente mais chapada, né? E o lugar onde eles fazem essa reunião é um lugar circular, em que eles vão, né, usando drogas de todo quanto é tipo, e depois vão aí ver o que é esse item que ele queria mostrar para todas essas pessoas. E a conclusão é bem estranha, mas é um episódio bem interessante. E pra mim o episódio é ditado, né, bateu errado, quando você, né, usa alguma coisa. Nunca usei, tá? Mas, né, dizem que pode bater muito errado essas, né, drogas e tudo mais. E então o episódio, né, ele tem assim uma dualidade, né? Primeiro eles ficam muito felizes, tem aquele êxtase, aquela excitação, só que as drogas e o álcool vão, né? Eles vão perdendo o controle do corpo, da mente deles, começam a ter alucinações. Então, ao mesmo tempo que pode dar muito bom e você tem um êxtase maravilhoso, tem aquele medo de você estar perdendo o controle da sua mente, do seu corpo. Bom, finalmente o último episódio, tá? O 8º episódio da série, se chama O Murmúrio, tá? E é dirigido por Jennifer Kent e é uma história do Guillermo del Toro. E o episódio conta a história, tá, da Nancy e do Edgar, que são ornitólogos, tá? Ornitólogos são pessoas que estudam pássaros. E eles vão para uma casa aí de verão para estudar os passarinhos, né? E principalmente os murmúrios. E o que seriam esses murmúrios? São quando os pássaros eles assumem aquela forma conjunta, né? Em que eles se comunicam e não se chocam, né? Eu vou deixar uma imagem aí para você ver o que é um murmúrio. Então eles começam aí a pesquisar esses murmúrios e ficam nessa casa que, né, tem assombrações. A mulher começa a ouvir coisas e a sentir coisas e a ver coisas, tá? Que são aí de uma história que a casa carrega, né? De almas que a casa carrega. A dinâmica desse episódio é que esses pássaros estariam levando a alma das pessoas pro além. Então é um episódio realmente de casa mal assombrada e de espíritos. E uma curiosidade bem bacana é que o Guillermo del Toro teve essa inspiração quando ele foi também para uma casa de verão e viu, tá, esse bando de pássaros todos juntos, né, em bando, e uma citação dele, ele fala: e se os pássaros estivessem murmurando no céu? E se eles estivessem formando padrões porque carregam as almas dos mortos? Então ele, né, teve essa inspiração realmente ao ver esses pássaros fazendo esses murmúrios. Outra curiosidade é que o marido, né, um dos personagens principais é o Rick, tá? De The Walking Dead, o Andrew Lincoln. E o episódio tem uma conclusão bem bacana, bem bonita, tá? Sobre aceitação e paz, tá? Porque tem coisas que a gente não consegue mudar mesmo. Eu gostei bastante do episódio, só que eu achei que o terror utilizado foi muito fraco, tá? Quando eu realmente estava ficando com medo, o episódio pisa no freio e não traz toda a potência que eu esperava. Então é um episódio que foi um pouco covarde na questão do terror. Eu queria mais intensidade. Mas foi uma boa conclusão para a série, porque é um terror que serve como propósito, né, para trazer uma mensagem legal. Bom, se você estiver curtindo o vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, que vai ter muito conteúdo como esse aqui. Então, me dê uma força. Bom, então agora falando um pouquinho, tá, sobre a recepção da série. Ela foi muito bem recebida, tá, pelos críticos principalmente. Ela tá com uma nota de 74 no Metacritic. E a nota dos usuários no Metacritic está de 5.4. Só que só tem 10, tá, avaliações lá. E eu não recomendo você olhar, tá, no Metacritic os usuários, porque muita gente que tem algum tipo de hate contra a série, contra o Del Toro, sei lá. Tem muito disso no Metacritic. Vai lá e dá tipo nota 0. Então a pontuação cai muito. Então não recomendo você olhar isso. Eu prefiro que vocês olhem o Metascore, tá? É muito mais justo. Um exemplo muito clássico é o The Last of Us Part 2, que está com uma nota super baixa no Metacritic pelos usuários,
e é um jogo maravilhoso, incrível, mas muita gente, até por hate, porque não concorda aí, sei lá, com as coisas que o jogo aborda, simplesmente foram lá e deram 0, o que é bem patético, né? E já no Rotten Tomatoes é legal vocês verem, né, a porcentagem de pessoas que gostaram da série, e lá tá 74%, tá, o score da audiência, e 95% do Rotten Tomatoes mesmo, ou seja, é uma série que tá muito bem avaliada. E novamente, se você gosta de terror, se você gosta de coisa meio gore, né, que tem muito sangue, que tem violência, coisas realmente assim, de terror, você vai gostar da série, mas obviamente não é pra todo mundo, você tem que ter um pouco de cabeça aberta e curtir o gênero, né, porque se você não curtir, passa reto, porque é terror mesmo, com bicho, assombração e tudo mais, é bem pesada a série, tanto que ela tá com 18 anos de classificação. Bom, falando então um pouquinho sobre as minhas opiniões sobre a série, tá? Eu curti muito a série, achei ela muito refrescante, né? Trouxe uma coisa muito diferente pra Netflix. Gostei também que cada episódio é bastante potente e conta uma história diferente, então o episódio começa e já termina, e você já vai pra próxima coisa, não fica ali enrolando. Além disso, é uma experiência super cara, super bem produzida. E tem vários diretores aí, né, diferentes, o que traz um vigor pra série. E as direções são impecáveis, super bem feitas, super bem pensadas. Tô muito ansioso por uma segunda temporada. E é uma série bem legal porque ela retoma aí o terror clássico, né? De ser terror porque são coisas que a humanidade não conhece, né? O desconhecido, o terror do desconhecido. E tem vários episódios aqui que, né, abordam isso, e isso é bem legal, bem, como é que eu posso dizer, bem raiz. E a série é bem legal também porque tem todos os subgêneros aí que você pensa no terror. Então, qualquer tipo de terror aí que você curte mais, vai ter um episódio que vai ter, tá, esse tipo de terror na série. E o Guilherme Del Toro é um cara muito tarimbado, né? Ele já fez Labirinto do Fauno, ele já fez, mais recentemente, o Beco do Pesadelo, que foi indicado ao Oscar. Ele fez A Forma d'Água, que ganhou vários Oscars, incluindo o melhor filme. Então é um cara muito tarimbado e que aqui acerta de novo. Gostei também que eles utilizaram bastante efeitos práticos, tá? E não só efeitos de computação gráfica. E novamente, eu acho que o Del Toro é um cara muito visionário, muito bacana. Ele também participa de Death Stranding, tá? Que é um jogo do Hideo Kojima, que eu recomendo muito. E, então ele é um cara que não tem medo de inovar. E isso é o que eu gosto nele. Sempre vai ter alguma coisa diferente nas séries dele. Não tem medo de se jogar nos projetos. Em 9 de dezembro, tá? 2 semanas depois do lançamento nos cinemas, a gente vai ter o Pinóquio, tá? Do Del Toro na Netflix, que eu estou super ansioso para assistir. Bom, já finalizando o vídeo agora, eu vou citar aqui o meu ranking dos episódios, tá? Então, em último lugar, eu colocaria o Lote 36. Em sétimo lugar, Sonhos na Casa da Bruxa. Em sexto lugar, O Murmúrio. Em quinto lugar, A Autópsia. Em quarto lugar, Por Fora. Em terceiro lugar, A Inspeção. Em segundo lugar, Os Ratos de Cemitério, que foi, assim, um episódio muito doido. E em primeiríssimo lugar, O Modelo de Pickman, que pra mim é o terror que realmente me fez sentir medo e ficar... what the fuck? Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, muito obrigado por ter ficado até agora comigo, né? Um vídeo bem longo. E é isso, muito obrigado pela sua visita ao meu canal, confira meus outros conteúdos e volte sempre a Zeoland. Muito obrigado.